Depressão. Quer ficar livre? Quer ficar livre? Primeira dica, falando isso com um psicólogo, uma orientação que eu pedi a ele para que eu pudesse abordar esse assunto que já estava em meu coração. Ele me disse uma frase apenas e foi embora. E eu, com a graça de Deus, comecei a meditar na frase que ele disse. É o nosso psicólogo ali em Votorantim. Ele me disse a expressão: não tente preencher esse vazio com qualquer coisa. A pergunta foi: que frase devo dizer aos depressivos? E ele me disse, repito, não tente preencher esse vazio com qualquer coisa. Muito bem, vamos do princípio. Depressão. O que é depressão? É um vazio na alma. É um vazio. Mas o que é alma, Israel? É o centro das nossas emoções. É o centro daquilo que sentimos, dos nossos sentimentos. Então, eu diria a você o seguinte: você precisa aprender a entrar no lugar certo para cuidar da sua depressão. Cuide daquilo que o médico precisa resolver, que o psicólogo, o psiquiatra precisa resolver. Sim, você precisa de cuidado. Só que tem um detalhe: você também precisa cuidar daquilo que cabe a Deus. Você precisa se aproximar de Deus para que Ele, como se fosse um psiquiatra, um psicólogo, que na verdade Ele é o Criador, Ele é o nosso fabricante, digamos assim, com toda a honra e respeito e reverência que tem ao Senhor. Ele conhece as nossas limitações. Quer ver uma coisa interessante? Quais são as causas da depressão? São muitas, mas eu quero falar de 3 pontos, que é a causa química, que às vezes falta em nós, neurotransmissores, falta em nós algumas químicas que precisam ser repostas. Existe a outra causa, a segunda, comportamental. Causas comportamentais. Por conta de um comportamento que às vezes você não vigiou, você não pensou, não é? Por conta daquele comportamento, simplesmente você abriu um portal. Você abriu portas para que entrasse nessa opressão da depressão. E a terceira, eu posso colocar como uma causa espiritual. Nós precisamos cuidar dessas 3 coisas. Eu já falei sobre depressão logo no início, quando eu comecei o canal. Mas eu quero especificamente tratar sobre esses pontos. Eu não sei se o ponto comportamental você vai entender, porque eu vou estar inserindo dentro do que eu vou falar sobre a química, que é uma das causas, e a espiritual. Então vamos lá. O que uma pessoa sente? Quais são as consequências? O que ocorre com uma pessoa quando a situação ela é espiritual? Ela é oriunda do lado espiritual. E a pessoa pensa que só precisa do médico. Não, ela necessita também tratar do lado espiritual. E quem é que está regendo? Quem que é o poderoso no mundo espiritual? Deus. E muitos não procuram a Deus, procuram apenas o médico, que é necessário, é preciso. Agora, eu quero que você aprenda uma coisa. Eu falei da expressão portal. São portais que inconscientemente as pessoas abrem. Quer ver um dos motivos? Olha que coisa interessante. Algumas pessoas elas chegam a ter pesadelos depois de ver o quê? Filmes de terror. O que é um filme de terror? Mas que coisa, nada a ver. Nada a ver não, tudo a ver. Por quê? Em um filme de terror, geralmente, existem expressões demoníacas, expressões diabólicas, comportamentos de maldade satânica. E isso fica na mente da pessoa. Muitos assistem, inclusive, à noite. Aí, quando vai dormir, todo aquele filme, as coisas em que o diabo pode trazer um peso e aprisionar a sua mente. Aquilo, você fica alienado a isso. Você fica vulnerável àquilo que assistiu. Você faz apologia em um filme de terror, você faz apologia às expressões demoníacas do diabo, de demônios, e aos atos dele, às maldades dele, que são assustadoras para muitas pessoas que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus é o diabo que tem que fugir daqueles que conhecem a Deus. Então veja, abriu um portal, Satanás entrou e vem deprimindo a pessoa ao ponto de ela chegar à depressão sem saber por que entrou na depressão, por conta de um filme maldito de terror. Outra coisa, falta de perdão. Aí entra o comportamental, falta de perdão. A pessoa não sabe, inconscientemente, que por não perdoar uma pessoa, ela agrega, ela deposita dentro dela ódio, raiva, ressentimento. E nisso, Satanás entra e aprisiona a pessoa numa depressão por causa do ódio. Outras coisas, outras causas, aqueles ritos, não é? Aqueles ritos que as pessoas às vezes participam de maldade, aquelas coisas que as pessoas às vezes se alimentam em certos rituais, isso também
agrega espíritos na mente da pessoa. Blasfêmias contra Deus também causa. Deus entrega à pessoa aquele sofrimento. Ah, mas Deus é mau. Mau não, Deus é justo. Se você ama a Deus, você só vai ser abençoado. Mas se você colocar Deus como teu inimigo e blasfemar contra Ele, você se torna inimigo. Vamos ser amigos de Deus, não é melhor? Músicas subliminares, com mensagens subliminares, malignas, escondidas na mensagem daquela música. Há pessoas também, né? Vou colocar coisas aqui que você talvez se espante ou desconhecesse. Trabalhos contra a sua vida. Pessoas com inveja de você. Pessoas com inveja do seu casamento. Pessoas com inveja da sua felicidade. Vai lá em determinado lugar e manda fazer um determinado trabalho para você ser infeliz, para você ficar na miséria, começar a ter perdas e até se separar do seu marido, da sua esposa. É onde a pessoa entra em depressão e os demônios entram ali e aprisionam a pessoa. Existe essa depressão, muitas vezes, ela vem com medo, pânico, ansiedade. Há um misto. A pessoa ela acha que alguém vai destruí-la, que está sendo perseguida. A pessoa sente uns arrepios estranhos. Tudo isso Satanás oprimindo a pessoa por trabalho feito por pessoas que trabalham nesses rituais. São pagas para fazer maldade contra as pessoas. E existem até situações de pessoas que morrem. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador em 1987. Eu vi muitas coisas. Eu já repreendi muitos demônios. Eu desfiz pela misericórdia de Deus, usando o nome de Jesus, muitas maldades que fizeram nesses rituais. E eu vi situações de pessoas que ficaram loucas por conta desses trabalhos. E muitas escaparam porque foram para a igreja. E na igreja, a oração em nome de Jesus libertou essas pessoas. Porque Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer esse tipo de ritual, de maldade, de espíritos na vida das pessoas que geram morte, loucura, entre outras coisas, inclusive a depressão e o pânico. Quantas pessoas já foram na igreja e foram livres desses males e foram desfeitos na oração? Há pessoas que quando estão influenciadas por essas maldades, que mandam, que enviam, o que a própria pessoa, mesmo sem ritual, sem nada, a própria pessoa causa pelas coisas que fala e pratica. Os espíritos se aproveitam disso. Sem contar aquelas pessoas que passam numa encruzilhada e saem chutando tudo, fumo, o charuto que está lá e bebe a bebida que está lá. O que ele fez? Acabou de abrir um portal e vieram os demônios lá. E acabam causando muitos males na vida da pessoa. Doenças que os médicos não acham. Demônios. Zé, então quer dizer que a depressão ela é só espiritual? Não é só espiritual. Existe o lado comportamental, como eu estou aqui separando. E existe o lado espiritual também. Então cuide sim no lado médico, cuide das químicas, quando é o caso, mas existe o lado espiritual também. Trabalhe, coloque Deus para trabalhar para você, porque Ele disse, Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para tirar as pessoas da sombra da morte. Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos libertarei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas adoecem por causa de bruxarias, feitiços. Nenhum médico vai achar o que você tem se você não procurar Jesus para te libertar. Você precisa preencher esse vazio que você está sentindo com a pessoa de Jesus, porque Ele entrando, Ele vai limpar a sua casa e tirar esses demônios. Agora, quando eu falo sobre a parte química, psiquiátrica, eu posso dizer para você assim, na mentalidade, nos estudos, como que eu posso dizer? Na expressão da medicina. A depressão, ela é uma doença psiquiátrica, psicológica, que afeta o emocional da pessoa, causando tristeza profunda, causa a falta de apetite, o desânimo, pessimismo, baixa autoestima. A depressão, ela desregula seus neurotransmissores, que são responsáveis pelo estado de alerta. A pessoa fica vulnerável mentalmente e espiritualmente. Eu não posso dizer para você que é só quimicamente. Falta de químicas no seu corpo, não. Tem o lado espiritual, porque Satanás, ele é covarde. Ele entra na fragilidade, na fraqueza da pessoa. Então, feche os portais, não dê legalidade, não use palavras negativas. Cuidado com coisas que você faz e fala, inclusive o que você pensa. Muito cuidado com aquilo que você assiste. Não tente preencher esse vazio com qualquer coisa. Jesus, o próprio Jesus, ele procurou a Deus e saiu da oração lá no Getsemane, lembra? Ele saiu como um gigante. Só que tem um detalhe, ele sabia que ia sofrer injustiças, calúnias, violência, e ele venceu. Por quê? Preencheu o vazio da depressão. Jesus depressivo foi depressivo. Lá no Getsemane, é só você ler. Ele se escondeu em Deus na oração e se levantou um gigante para
vencer e venceu. E até a morte ele venceu. Eu vou falar agora a você, eu vou trazer a segunda parte, porque o tempo já me pediu para ficar quietinho, não é? Eu termino essa parte e vou entrar na segunda parte sobre este assunto da depressão, causas da depressão. Deus te abençoe.